boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do Conexão Trairi aqui na 1410, 6 horas 17 minutos. Estamos iniciando na noite desta quinta-feira, hoje dia 8 de dezembro de 2016. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Satisfação ter você aí do outro lado do rádio acompanhando o Conexão, as principais notícias e os principais fatos do dia que você acompanha a partir de agora sob o meu comando e do nosso amigo Edmilson Silva. Retomando nossa série de entrevistas, né, Edmilson, com os prefeitos eleitos da região. O ouvinte já sabe que ontem nós já anunciamos aqui, inclusive, no Conexão. Isso, exatamente, anunciamos durante o dia nas redes sociais. Presente aqui nos estúdios da Rádio Santa Cruz AM, o prefeito Jorginho Bezerra, do PR, prefeito eleito da cidade de Tangará. Jorginho, que governou os destinos daquele município de 2005 a 2012, não é? E voltou a se eleger, não é, para o seu terceiro mandato como gestor de Tangará neste pleito, na eleição, Edmilson, proporcionalmente mais acirrada da região do Trairi. Foram cerca de 150 votos, a maioria do Jorginho sobre o candidato situacionista do Ayrton. É uma eleição, uma apuração muito emocionante que a gente acompanhava no dia, não é, Edmilson, aqui. E Jorginho, nas últimas urnas, conseguindo reverter a apuração e se sagrou prefeito eleito daquele município, não é, um dos municípios mais importantes aqui da região do Trairi. Foi uma eleição decidida na última volta do ponteiro. Verdade, né? Mas né, foi uma eleição muito bonita lá em Tangará, né? As informações que a gente chegava, né? A população realmente em peso indo para as mobilizações políticas que aconteciam naquela cidade. E o Jorginho Bezerra foi eleito prefeito daquele município e daqui a pouco vem falar com a gente sobre a eleição, sobre as expectativas do seu mandato que começa a partir de janeiro de 2017. Dando sequência à nossa série de entrevistas com os prefeitos eleitos da região do Trairi, e Jorginho vem falar conosco sobre a eleição e especialmente já as expectativas do seu início de mandato que começa em janeiro de 2017. Primeira satisfação, Jorginho, recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Santa Cruz AM. Boa noite. Boa noite, Edson. Boa noite, Edmilson. A satisfação é minha de voltar aqui aos estúdios da Rádio Santa Cruz AM, uma rádio líder de audiência em toda a região do Trairi, onde eu aqui me sinto em casa durante os 8 anos do meu primeiro mandato, vamos dizer assim, dos 2 primeiros mandatos. Tinha aqui um programa e tinha aqui o prazer de ter a companhia de vocês, a alegria de vocês, a amizade de vocês que fazem essa rádio que só tem crescido no conceito de toda a região do Trairi. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com os seus ouvintes. Jorginho, a gente falava no início do programa sobre o que chamou a atenção na eleição do Tangará foi esse acirramento político, no bom sentido, vamos dizer assim, em termos de quantidade de votos, né? Foram 151, não é isso? Votos de maioria. Como é que você avalia esta campanha lá na cidade de Tangará? Foi uma eleição realmente muito acirrada, uma eleição onde prevaleceu a democracia, onde fomos para as ruas levar as nossas propostas. O candidato adversário também foi para a rua levar as propostas dele. E graças a Deus nós saímos vitoriosos. A nossa mensagem chegou na casa de cada um dos amigos tangaraenses, dos agricultores de Tangará, aqueles pais de família que durante o período do meu mandato sabiam e sabem que eu sou um homem de realizações, de obra, de palavra séria. E essas pessoas entenderam, graças a Deus, que o meu nome era um nome já testado, né, nas urnas, um nome já testado na administração. E essas pessoas entenderam que, mais uma vez, eu sendo prefeito, certamente quero contar aqui com o carinho de todos os tangaraenses, vamos fazer de novo uma grande administração. Falando já então, Jorginho, nas expectativas para janeiro de 2017, quando você assume a sua gestão, como é que tem sido esse planejamento? Estamos já planejando há algum tempo
a nossa futura administração. Quarta-feira que vem vamos dar entrada já algumas pessoas da nossa equipe de transição, junto com a equipe de transição do atual prefeito. Vai ser a primeira reunião de trabalho das duas equipes. A nossa equipe já vem trabalhando há algum tempo e nós temos certeza que vamos fazer uma transição pacífica. Já tive uma primeira conversa com o prefeito e tenho certeza que vamos ser muito bem recebidos e vamos tratar agora de trazer o desenvolvimento para a cidade de Tangará. Eu tenho dito muito que acabou a eleição e que agora nós temos que trabalhar em prol justamente da saúde do município de Tangará, da educação do município de Tangará. Isto é o que as pessoas estão esperando de nós. E tenho certeza que nós temos a obrigação de trazer uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade para o nosso jovem, que está querendo cada vez mais se capacitar, aquelas pessoas que procuram o hospital, que procuram as unidades básicas de saúde, precisam ter resposta da prefeitura, para que essas pessoas possam sair satisfeitas com o atendimento. E isso nós vamos fazer porque a população de Tangará votou no prefeito Jorginho, porque esperava isso da gente. No nosso primeiro mandato, nós fizemos com que a saúde funcionasse. Precisamos melhorar consideravelmente a qualidade da merenda escolar, que deixou nesse mandato muito a desejar. Precisamos melhorar o trabalho do transporte escolar no município de Tangará, que deixou a desejar também nesse atual mandato. Então temos a consciência que vamos ser muito cobrados e temos a consciência de que vamos fazer um trabalho bem feito. Jorginho, falando em grupo político, né, a gente sabe que é importante, né, essa articulação política no pleito, e seu grupo tem muitas lideranças importantes políticas. Eu acho que a principal delas é a repetição da dobradinha Jorginho Herociano, desta vez com o Tiago, filho do Herociano, sendo seu vice-prefeito eleito. Como é que você avalia este grupo político que foi montado? Foi um grupo político montado ao longo dos 4 anos que nós fizemos oposição. E esse grupo, a cada ano, a cada mês, a cada dia ia aumentando, né? Diversas lideranças importantes vieram para o nosso lado, somar ao nosso lado, porque estavam vendo no atual prefeito uma administração que estava praticamente sem rumo. Então nós tivemos adesão de diversas pessoas que nunca estiveram do nosso lado, mas que viram no nosso nome justamente uma pessoa que podia resgatar o desenvolvimento para a cidade de Tangará. Lideranças aqui como o Herociano, como o Tiago, como o Ilo Marinho também, que sempre foi uma liderança importantíssima na cidade de Tangará, mas que sempre foi contra o bloco político, vamos chamar assim, do nosso lado. E os vereadores todos, os candidatos a vereadores, os suplentes de vereadores, as famílias grandes do município de Tangará, que vieram somar ao nosso projeto. E isso foi importantíssimo, porque numa eleição acirrada, numa eleição dura, como foi essa de 2016 no município de Tangará, qualquer família grande fazia justamente a diferença. E como nós saímos da frente com uma candidatura posta com antecedência, uma candidatura que foi lançada com uma certa antecedência, esse grupo político se uniu e resultou numa vitória para a cidade de Tangará. Jorginho, você vai para a sua terceira administração, né, à frente daquela prefeitura. Como é que você avalia o trabalho nas duas primeiras? Qual a importância desse trabalho que foi desenvolvido ao longo de 8 anos, que lhe credenciou para ser mais uma vez eleito prefeito? Estamos chegando hoje para esse terceiro mandato com muito mais experiência, né? Eu acho que os 8 anos em que eu fui prefeito serviram de exemplo e de ensinamento para que alguns possíveis erros que nós cometemos na nossa primeira administração, na segunda administração, nós não vamos repetir, né? Alguns pequenos erros que nós cometemos. Eu tenho dito muito que nós vamos trabalhar cada vez mais em prol do mais pobre, daquele mais necessitado, que é essa pessoa que realmente precisa da prefeitura, precisa dos serviços básicos da prefeitura, precisa do hospital, precisa da merenda, para que o seu filho possa ir para um colégio e tenha condições de ter uma merenda. Eu digo muito que aquela classe média, classe alta, paga um colégio particular, não precisa do colégio público.
A classe alta pode pagar um plano de saúde, pode ir para Natal, pode vir aqui para Santa Cruz, mas o pobre agricultor, aquela mãe de família mais carente, que mora nos bairros mais carentes do município de Tangará, procura o hospital, procura as unidades básicas. E essa estrutura pública municipal precisa estar funcionando. Nós estamos já trazendo médicos que trabalharam conosco na nossa primeira administração, médicos conceituados, médicos que sabem o dia a dia da população, conhecem as famílias carentes, conhecem as doenças daquelas pessoas carentes. Isso facilita muito, porque o médico do PSF, por exemplo, precisa ter esse contato no dia a dia com as famílias, para que possa interagir e ter cada vez mais a confiança da população, para que a população possa sentir no médico um conforto e uma segurança na hora que procura o médico. Então tudo isso facilita uma administração, tudo isso tenho certeza que vai fazer com que a saúde do nosso município funcione. Na questão da educação, já disse aqui e vou repetir, nós vamos dar ênfase na questão da merenda escolar, que foi um item muito forte na nossa administração. As pessoas elogiavam muito com o nutricionista, merenda de acordo com os padrões exigidos pelo FNDE, as nutricionistas fazendo a merenda, fazendo a per capita exigida pelos órgãos competentes. E tenho certeza que na nossa administração nós vamos repetir tudo isso e temos certeza que vamos ter o reconhecimento da população. Jorginho, você fala especialmente áreas essenciais como estas, que são saúde e educação. A gente sabe que Tangará enfrenta graves problemas também na segurança pública. Inclusive, a população tangaraense foi na última terça-feira, um protesto em Natal, depois da morte de um professor no final de semana. Pós-protesto aconteceu um novo assassinato lá na cidade. Como é que está a preocupação do prefeito eleito com relação à segurança pública? Preocupação grande, da nossa administração. Vamos dar as condições para que a polícia possa desenvolver o seu trabalho. Essa também é uma preocupação de toda a comunidade de Tangará, todas as pessoas de Tangará, os pais de família, as mães de família, preocupadas com o que está acontecendo, não só em Tangará, mas no estado todo do Rio Grande do Norte. Nós estamos passando por esse problema. Então cabe à polícia realmente fazer um trabalho de inteligência para que possa justamente dar respostas à sociedade, a sociedade que paga os impostos, que paga o salário dos funcionários públicos, dos professores, dos policiais. Todos esses impostos, não só na área da polícia militar, como na área da polícia civil. A polícia civil e a polícia militar cada vez mais precisam interagir, precisam andar de mãos juntas para que esses problemas que acontecem não só em Tangará, mas em Santa Cruz, em Serra Caiada, possam ter respostas imediatas para que a população possa voltar a ter seus dias de tranquilidade, de sossego. Nada mais importante do que as famílias poderem, no final da tarde, no começo da noite, ir para a sua calçada, bater seu papo, receber um filho na sua casa e conversar, bater papo com os amigos nas calçadas. Isso hoje está praticamente impraticável em todas as cidades do Rio Grande do Norte, e Tangará não está sendo diferente. Então vai ter o apoio da prefeitura no que for necessário. Já estamos conversando com a polícia para que a gente possa fazer um trabalho conjunto, e no que depender da polícia de Tangará, ela vai ter o prefeito Jorginho como aliado, e tenho certeza que nós vamos atender no que for possível, dentro dos nossos limites financeiros, atender a toda a população de Tangará e atender aos anseios da polícia também. Jorginho, tendo em vista esse cenário de crise econômica que nós estamos vivenciando, que é outra preocupação também por parte dos prefeitos, há uma reclamação geral, de todos os atuais gestores, e há uma preocupação também dos futuros gestores com a crise financeira, com as constantes quedas na arrecadação. Como é que tem sido a sua preocupação com relação a isso, para o início da sua administração? O país e o estado e os municípios passam por um momento muito difícil, eu tenho dito isso. Nós temos que ter em mente
nós precisamos enxugar a máquina cada vez mais, a máquina tem que ser cada vez mais enxuta, nós temos que fazer cada vez mais com menos recursos, e isso é uma tarefa difícil. O ano de 2007 vai ser um ano muito difícil para todos os prefeitos, e nós temos que ter muita criatividade, uma equipe muito competente para captar recursos em Brasília, para virem as obras, mas o que eu digo sempre, que o que é mais difícil de uma prefeitura é o dia a dia da prefeitura, que são pagos com recursos do FPM, e esses recursos estão cada vez mais escassos. Existem recursos em Brasília, mas esses recursos para convênios, para fazerem obras. Mas o problema do prefeito é pagar o médico no hospital, é colocar remédio nos hospitais, é pagar o posto de gasolina e é pagar os funcionários da prefeitura. E para esses recursos que nós precisamos pagar, não existe convênio. Então nós temos que nos virar com os recursos do FPM, que estão cada vez mais escassos, e daí a nossa preocupação. Tangará não foge à regra de outros municípios. E nós temos que ter uma prefeitura enxuta, nós temos que priorizar algumas áreas, nós não podemos sair gastando os recursos da prefeitura, temos que priorizar, e nós vamos priorizar a saúde, educação e a segurança. Eu acho que se nós conseguirmos fazer com que isso funcione, com que isso ande no nosso município, nós estaremos dando um passo muito grande para entrar 2018, já com a situação do país melhorando um pouco, e é o que todos os analistas econômicos já dizem aí, que 2018 vai ser um ano um pouco melhor, mas a gente tem que ter em mente que 2017 vai ser um ano muito difícil. E a população tem que compreender isso, e o prefeito tem que compreender isso também, porque senão vai começar a se endividar, e se começar a se endividar para pagar, vai dar muito trabalho. Jorginho, lá em Tangará tem uma situação peculiar que foi inclusive muito polêmica na cidade na época, inclusive você participou de protestos contra, que foi a questão da previdência própria. Tangará não é regido pelo INSS, como a maioria dos municípios, mas tem uma previdência própria para pagamento dos funcionários do município, dos ativos e dos inativos, do município. Como é que está essa situação? Como é que você vai encarar? Quais são as notícias que se tem com relação à manutenção desta previdência? A informação que nós vamos ter é a partir de quarta-feira da próxima semana, que nós vamos começar a transição no município de Tangará, mas as notícias que nos chegam, extraoficialmente, eu não posso aqui afirmar, é que existe um débito para com a Previdência, do município para com a Previdência, mas é notícia extraoficial, porque o prefeito mandou para a Câmara um pedido de parcelamento que não foi aprovado, e a partir disso nós estamos deduzindo que existe um passivo devedor do município para com a Previdência. Então é outro assunto que nós vamos ter muito cuidado e muito zelo quando nós assumirmos, porque é um assunto muito delicado, é um assunto que precisa ser tratado por profissionais. Nós já estamos colocando profissionais do ramo para gerir a previdência própria de Tangará, que é a Tangará Prev, e nós vamos ter que ter muito cuidado para que quando os funcionários se aposentarem, tenha justamente os recursos disponíveis para pagar esses aposentados. Hoje é muito tranquilo, porque tem poucos aposentados, mas à medida que a população de Tangará, os professores, os funcionários forem se aposentando, esse fundo, se não for bem gerido, pode trazer problemas de falta de caixa para pagar os funcionários aposentados. E é um caminho sem volta, não é? E é isso que nós temos que ter muito cuidado, para que a gente possa gerir esses recursos com muita parcimônia, com muito zelo, para que esse recurso que é do funcionário possa continuar sendo do funcionário. Muito bem. Jorginho, além disso, além dessa questão da previdência própria, como é que está a situação dos servidores lá de Tangará, do pagamento de fornecedores? Quais são as notícias que chegam com relação a isso? Existem atrasos? Estão em dias? Tem alguma informação nesse sentido? Eu estive com o prefeito Alcimar nessa manifestação,
contra a violência em Natal, e ele me disse que vai pagar novembro, agora dia 10. Então vamos aguardar Sábado. Amanhã, né, que já deve entrar amanhã o dinheiro, né, dia 10 é sábado, mas sempre quando cai no sábado entra um dia antes, então deve entrar amanhã o recurso do dia 10 e vamos aguardar. A notícia que nós temos para com fornecedores é que existem alguns débitos com muitos fornecedores, mas tudo isso extraoficial. Nós não podemos aqui dizer isso aqui de público como notícia oficial. Eu não tenho os dados, né, a partir da próxima quarta-feira que nós vamos começar a fazer a transição, que nós vamos ter acesso a alguns dados desses e aí sim a gente pode colocar para toda a população de Tangará qual é realmente a situação do município com relação aí aos fornecedores. Falando sobre a questão política, Jorginho, o seu grupo elegeu 6 vereadores, né, da sua base. Como é que tem sido as conversas com esses legisladores, né? Tem sentido que eles estão dispostos a ajudar na sua administração? Como é que tem acontecido essas articulações? É muito boa a nossa relação com todos os vereadores, não só do nosso bloco, como do bloco que vai ser oposição a partir de janeiro. Nosso relacionamento é muito transparente, muito tranquilo, e nós esperamos que esses 6 vereadores também se entendam com os vereadores da oposição. Isso é natural na democracia. Quando a gente vai para a eleição, existe aquele acirramento, mas depois que passa a eleição, a gente tem que pensar no município, e tenho certeza também que quando nós mandarmos alguns projetos de interesse do povo de Tangará, vamos ter um entendimento também dos vereadores da oposição, para que possam votar essas mensagens que nós vamos mandar, que todos os anos os prefeitos precisam mandar mensagens aprovando alguns projetos. Relacionamento excelente do prefeito Jorginho com a bancada e com os vereadores da oposição. E vamos estreitar cada vez mais esse relacionamento com os vereadores da situação e da oposição, para que exista harmonia entre os poderes e que possamos ter ao longo desses quatro anos uma convivência pacífica, uma convivência democrática. Os vereadores da oposição em alguns momentos fazendo oposição ao prefeito, é claro, isso é natural da democracia, e nós vamos aceitar isso como uma condição de nós melhorarmos a nossa administração. Eu digo sempre que você ter uma oposição quando você é prefeito é muito bom, porque você recebe as críticas e você vai tentar corrigir aonde você está errando. Então é muito bom você ter oposição construtiva, lógico, né, para que a gente possa melhorar o nosso mandato e a nossa administração, e é isso que nós queremos. Ouvir as pessoas, nós somos abertos ao diálogo. A nossa primeira administração foi pautada justamente por escutar os sindicatos, por escutar as associações, e assim vai ser de novo, escutando os professores, escutando os agricultores, escutando as categorias dos comerciantes, para que a gente possa cada vez mais fazer uma administração voltada para a população, para o povo de Tangará, para os pescadores de Tangará, que hoje estão passando por uma dificuldade muito grande. Vamos torcer para que o próximo ano possa chover no nosso município, possa chover na região do Trairi como um todo. Nós temos o açude Trairi, que dá sustento a diversos pescadores. Esses pescadores hoje estão todos desempregados, parados, porque o açude Trairi secou. Nós nunca tínhamos visto isso no município de Tangará, o açude Trairi totalmente seco. Eu lembro, Jorginho, que quando você foi prefeito, uma das primeiras entrevistas que eu fiz com você era falando do perigo daquele açude romper, de tanta chuva que tinha. Eu acho que foi 2011, não é? Foi o açude da Guarita. Isso. E aqui entre Tangará e Santa Cruz teve a chuva muito forte naquele ano. Alguns açudes aqui arrombaram e desceram com muita força para o açude da Guarita, que realmente ficou resistindo heroicamente por um bom período, e que nós agimos rapidamente. A governadora era a governadora Rosalba. Nós fomos para o secretário Tiago Cortez, me lembro demais como se fosse hoje, foi, se eu não estou enganado, de um domingo para uma segunda-feira, e que nós agimos rapidamente para que pudéssemos trazer máquinas para o nosso município. O Exército participou, o DR participou, e nós conseguimos reverter naquele momento. Que era quase impossível. Alargamos a parede do açude, rebaixamos a parede do açude. Foram momentos de muita tensão da nossa administração, até porque se aquele açude arrombasse, ia trazer um prejuízo muito grande para as cidades aqui que estão abaixo
como Boa Saúde, cidades já até São José do Mipibu, que aquilo ia ser um efeito cascata. Ia estourando, vários açudes iam estourar, ia chegar em São José do Mipibu com uma inundação muito grande. Mas nós agimos rapidamente, o governo do estado também agiu rapidamente e prestou suas máquinas BR. O batalhão do exército de Caicó mandou máquinas para cá também e nós conseguimos reverter. Vamos torcer para que o próximo ano seja um ano não de tanta chuva como 2011, mas que seja um ano que possa encher o açude de Jari, possa encher o açude da Guarita e tantos outros açudes que estão aí secos, na Lagoa do Feijão, no Catolé. Possamos ter um ano de fartura na agricultura e fartura na felicidade do povo da nossa querida cidade de Tangará e da região do Itairi. E isso vem com chuva, porque começa a circular o dinheiro. Isso é uma cadeia que faz com que o dinheiro circule. Na hora que o agricultor tem dinheiro, ele vai comprar uma moto, ele vai comprar uma camisa, ele vai comprar uma canoa. Então tudo isso faz com que o dinheiro circule. Só para você ter ideia, nós devemos ter em torno de 250 pescadores que pescam ali, ou 200 pescadores que pescam no açude Tairi. E todos eles, por exemplo, poderiam estar fazendo hoje em torno de 400, 500 reais por semana. Então você faça essa conta aí por mês, quanto está deixando de circular no comércio de Tangará, na feira de Tangará, só por conta da crise numa categoria que são os pescadores da nossa querida cidade de Tangará. Você tem uma crise econômica grave aliada à nossa realidade da seca, né, que piora ainda mais a situação. Exatamente. Além da crise econômica no comércio como todo, na indústria, nós estamos com a crise séria da seca e isso afeta diretamente o agricultor, o pescador, aquele pai de família mais carente, mais necessitado, que tanto precisa da agricultura para sobreviver. Hoje a gente está com o tempo quase esgotado, mas assim, temos ainda muitos assuntos importantes para tratar. Primeiro, apoios para a sua gestão. Como é que você tem articulado apoios? Quem você vai buscar, bater na porta, atrás de recursos para Tangará? Você é um dos prefeitos aliados ao governador Robinson Faria, né? Já teve com o governador. Como é que está essa situação? Nós vamos bater nas portas de onde tiverem recursos. Nós vamos bater nas